segundos. A gravação não é imediata. Bom, deixa eu só aproveitar e passar os informes. Eu sei que já está gravando, mas aí eu edito. Para os alunos, como sempre, o formulário de presença está disponível a partir de agora aqui no chat, tá bom? E então já posso começar a apresentar. Bom, é um privilégio, uma alegria. A gente está aqui no quarto evento, o quarto seminário do PPG-BMC Unirio, com a professora Ana Lúcia Tavares Gomes. Ana Lúcia Tavares Gomes foi minha colega durante muitos anos, na nossa formação de pós-graduação, mesmos laboratórios ou os mesmos espaços, né? A professora Ana Lúcia Tavares Gomes, ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Fluminense, fez o mestrado e o doutorado no programa de Neurociências, né, da Universidade Federal Fluminense, né? Ela foi pós-doc, fez um pós-doutorado júnior no Laboratório de Morfogênese Celular com o professor Vivaldo Moura Neto. Toda a formação dela, de iniciação científica, mestrado, doutorado, foi feita com a professora Paula Campelo Costa, que hoje é coordenadora do programa de Neurociências da UF, né? E ela trabalha principalmente com os temas de interação neuroglial, sistema nervoso entérico, doença de Parkinson, plasticidade neural, desenvolvimento do sistema nervoso, né? E o mais importante que, como consta no Lattes, e é realmente importante, a gente tem que colocar isso mesmo, ela é mãe de 2 filhos, tá? Então, fazer pesquisa e ser mãe e ser mulher é um desafio, e a gente tem que trazer essa bandeira sempre para as mulheres pesquisadoras e ter o espaço delas. Vi que a professora Carmen acabou de entrar. Olá, professora Carmen. Então, é um prazer. É isso. É um prazer ter você, professora Ana. Eu vou me controlar para não chamar de Aninha, mas já chamei. Minha colega de tantos anos. E para a sua palestra hoje. Então, deixo com você a palavra. Você tem de 40 a 50 minutos. E a gente vai ter depois 10 a 20 minutos de discussão, mas obviamente a gente pode estender se o papo for ficando cada vez mais legal, né? Então é isso. Pablo. Oi, diga, eu posso Carmen. dar as boas-vindas à Ana? Por favor. Então, Ana, eu também participo da comissão organizadora aqui do seminário, do nosso programa, e eu quero te dar as boas-vindas e dizer que eu estou emocionada com essas suas atividades Qualizar de 2 filhos. Obrigada. Então, eu sei que é isso. Eu fui fazer doutorado com uma filhinha de 1 ano e 3 meses, saí do país, fui para a Inglaterra. 1 ano e 3 meses, ela cresceu lá, foi ótimo para todos nós, mas foi muito duro. Imagino. Sem família, fazendo doutorado, com uma criancinha. Eu imagino que para você também não deve ser, como se diz na gíria, bolinho. É muito complicado, realmente é muito complicado. Então, meus parabéns. Obrigada. É uma coisa muito boa ter você aqui conosco. Obrigada, Carmen, obrigada. Obrigada, Carmen, obrigada, Pablo. Realmente, ter filhos é uma escolha difícil, porque realmente é a nossa alegria e também é uma demanda enorme. Mas, em momento nenhum, me arrependo. Ontem, a minha mais velha fez 6 anos, e aí o pedido dela foi que eu não tivesse nenhuma reunião, porque nesse momento de pandemia a gente fica muito dividido, né? O trabalho invade a nossa casa e toma totalmente a nossa privacidade. Mas a gente vai aprendendo a moldar e a gente tem que passar por isso, e daqui a pouco vai acabar, a gente tem que tentar lidar da melhor forma possível. Obrigada, Pablo, pelo carinho, meu amigo de bancada, com quem eu cresci junto no programa de pós lá da UF, de Neurociências. A gente dividiu muitas ideias, colaborou e trabalhou juntos. Está sendo um enorme prazer estar aqui com vocês. E eu vim trazer um pouco do trabalho que a gente está desenvolvendo lá na UF. Eu entrei para professora adjunto em 2012 e foi difícil esse início, né? Essa
essa caminhada de 2012 para cá tem sido cada vez pior, pirambeira abaixo, mas a gente estando dentro de uma universidade, conseguindo fazer pesquisa, tudo é válido. Acho que cada esforço e cada corrida atrás da nossa vontade de fazer ciência é um prazer que não tem preço, né? Então, todo o trabalho, toda a energia gasta é recuperada quando a gente vê os nossos resultados e tem a oportunidade de dividir com o meio científico, conversando a respeito, mostrando quais são os resultados, como que a equipe tem desenvolvido a pesquisa. Então, obrigada por me tornar possível esse momento, gente, pelo convite de vocês. Eu vou apresentar aqui a minha tela. Estão vendo a minha tela já, né? Perfeito. Obrigada. Então, o trabalho, a minha linha de pesquisa central olha para o sistema nervoso entérico em animais modelo da doença de Parkinson, e o título, ele vem com esse ar um pouco intrigante, porque realmente ele vai trazer um olhar para fora do sistema nervoso central, porque a gente vai olhar para o modelo da doença de Parkinson, que classicamente é uma doença neurodegenerativa, motora, mas esse não vai ser o nosso olhar, esse não vai ser o nosso foco. Nós vamos olhar para o comprometimento do sistema nervoso entérico. E eu já chego nesse ponto para vocês entenderem melhor. A doença de Parkinson, quando a gente pensa inicialmente nela, a gente logo identifica na nossa mente os sinais cardinais que estão por detrás do diagnóstico dos pacientes, que são tremor, rigidez, bradicinesia ou acinesia. Contudo, esses sinais, né, eles são gerados por um déficit, uma degeneração dos neurônios dopaminérgicos que residem na substância nigra, que é essa região que está localizada aqui, nessa região central do nosso encéfalo, no mesentérico, aonde a gente observa pela coloração negra os corpos celulares dos neurônios dopaminérgicos. Quando uma pessoa desenvolve a doença de Parkinson, essa coloração ela fica bem mais clara, e isso indica que esses neurônios estão morrendo, eles estão degenerando. Então, esse é um dos marcos histopatológicos da doença de Parkinson, que é a perda dos neurônios dopaminérgicos na substância nigra, que está por detrás dos déficits motores, como tremor, rigidez e a bradicinesia. Contudo, hoje a gente sabe que a doença de Parkinson vai muito além desses déficits motores. Ela traz também sintomas não motores. A classificação desses sintomas não motores em pacientes com Parkinson tem sido cada vez mais bem descrita. O que vem caracterizando essa doença não mais por uma doença degenerativa do sistema nervoso central, mas sim por uma doença multicêntrica, aonde nós temos diversos sintomas não motores que vão além desses déficits motores, sintomas como arritmia cardíaca, aumento de sudorese, depressão, desordem do sono, que também seriam sintomas do sistema nervoso central, mas não relacionados ao sistema motor, daí ser considerado não motor. E aqui a gente não tem uma representação, um esquema, mas também um dos principais sintomas que acompanha esse paciente é a hiponosmia, que é uma deficiência na percepção olfativa. E de todos esses sintomas não motores, eu queria chamar a atenção de vocês para os sintomas que vêm do trato gastrointestinal. E entre os sintomas todos que são encontrados em pacientes de Parkinson, como a salivação em excesso, a disfagia, o esvaziamento gástrico comprometido, a gente tem também a alteração no trânsito intestinal, que é dado como a constipação. E a constipação e a dificuldade na defecação são os principais sintomas da doença de Parkinson, no que confere, no que tangencia o trato gastrointestinal. Pois bem, o diagnóstico de Parkinson, como eu falei, ele é basicamente clínico,
através dos sintomas motores, bradicinesia, rigidez e tremor. No entanto, a literatura vem mostrando que nessa escala temporal, a partir do momento em que você consegue fazer o diagnóstico que é apenas clínico, alguns trabalhos têm conseguido demonstrar que esses pacientes, eles já apresentavam a doença anos antes da realização desse diagnóstico. Isso foi evidenciado porque esses pacientes que apresentam todos esses sintomas motores, eles já apresentam uma perda de 60% dos neurônios dopaminérgicos na substância nigra. Então, antes de chegar nesses 60%, o que estava acontecendo com esse paciente? Por que ele não apresentava sintomas? Ou será que ele apresentava sintomas, mas eram sintomas que passaram desapercebidos, como uma constipação, um distúrbio do sono REM, uma depressão? Então, hoje em dia, existe um grupo de pesquisadores que tem olhado para esses sintomas não motores que podem preceder aos sintomas motores. Podem preceder por quê? A literatura mostra que 70% dos pacientes com a doença de Parkinson apresentam os transtornos como a constipação anos antes, aqui a escala está mostrando cerca de 20 anos antes ao déficit motor. Mas os outros 30% não apresentariam esses sintomas de forma anterior. No entanto, mesmo estes pacientes que não apresentam o problema do trato gastrointestinal de forma precedente, eles acabam desenvolvendo problemas do trato gastrointestinal. E aí, conforme o que já foi diagnosticado e já foi demonstrado na literatura, é que quanto mais complicado e quanto mais progressivo é o quadro daquele paciente, pior é o transtorno, pior é a disfunção do trato gastrointestinal. Então, nós temos duas janelas aqui demonstradas, que os sintomas do trato gastrointestinais, eles podem preceder os sintomas motores, e a identificação disso, ou a identificação dessa janela, ela seria importante para um paciente, porque a gente ainda não sabe o que a gente pode encontrar nesse momento da doença. E aqueles que desenvolvem a doença vão acabar desenvolvendo déficits do trato gastrointestinal conforme a progressão da doença é instalada. Então, são dois aspectos em paralelo. Toda essa descoberta dos sintomas do trato gastrointestinal e do comprometimento que pode preceder ao déficit motor veio de trabalhos feitos por Eicobrakis e equipe, onde eles conseguiram estagiar a doença de Parkinson conforme a área que era afetada. Então, aqui vocês estão vendo o estágio 1 e 2, 3 e 4, e 5 e 6 de BRAC, aonde a fase clínica da doença é o estágio 3 e 4, aonde nós já temos o comprometimento da substância nigra, como vocês podem ver aqui, a substância nigra já está comprometida, mas nesse momento a doença já se encontra bem avançada, então a gente sabe que antes dessa janela existe uma janela pré-motora, aonde nós teríamos o comprometimento do bulbo olfatório, do núcleo motor dorsal do vago, e aqui não está mostrado porque não fica no encéfalo, mas do sistema nervoso entérico. Então, nessa fase inicial da doença, esses seriam os 3 principais sítios: o bulbo olfatório, o núcleo motor dorsal do vago e o sistema nervoso entérico. Seriam sítios já comprometidos em pacientes com a doença de Parkinson, mas que ainda não são capazes de ser diagnosticados, apenas quando o déficit motor já é instalado, onde a gente sabe que a doença já tem uma fase de progressão avançada. Posterior a esse momento, nós temos os estágios 5 e 6, onde o comprometimento do neocórtex ele se torna evidente, e a gente tem também complicações vindo com a doença e a sua progressão, que podem levar, por exemplo, a estados de demência e outras alterações. BRAC, ele consegue realizar esse trabalho de estagiamento através da avaliação de cortes de marcos histopatológicos, que é a localização de aglomerados proteicos em amostras pós-mortem de pacientes com a doença de Parkinson em diferentes momentos da doença.
Então, o BRAC, ele localiza os corpos de Levy, que são aglomerados proteicos que marcam sítios de morte, sítios de degeneração no tecido nervoso de pacientes com a doença de Parkinson. E esses corpos de Levy, que são aglomerados proteicos, têm entre essas proteínas aglomeradas a alfa-sinucleína. Então, a alfa-sinucleína ela é uma das mais encontradas, é uma das proteínas mais encontradas nos corpos de Levy. Mas a alfa-sinucleína ela não está ali simplesmente para se aglomerar e formar um corpo, um aglomerado proteico que seja um marco histopatológico da doença, né? Ela está ali porque ela tem alguma função, ela tem uma função fisiológica na fisiologia da célula. Então, eu queria trazer para vocês um pouco quem é essa alfa-sinucleína, que tem sido muito estudada como um marco da doença e, quem sabe, até mesmo como um elemento de disseminação da doença de Parkinson. A alfa-sinucleína, ela é uma proteína encontrada na célula, principalmente no citoplasma. Ela tem um formato em alfa-hélice, e quando ela apresenta alguma dobra, algum dobramento que seja errôneo, equivocado, ela deve, num organismo saudável e que o funcionamento adequado, ser degradada por proteossomas ou por lisossomas, fagossomas, que seja. Se essa degradação não acontece, ela tende a formar oligômeros, e esses oligômeros tendem a formar fibrilas, que vão fazer parte, então, desses aglomerados proteicos intracelulares, como vocês podem ver aqui nessa figura, que são os corpos de Levy, ou neuritos de Levy, dependendo da sua localização. O que se sabe hoje é que essa proteína, na sua forma patológica, ela pode ser liberada pelo neurônio doente e ser transmitida entre os neurônios, como se fosse uma progressão, uma transmissão muito semelhante à transmissão priônica. Ainda não se sabe exatamente como isso acontece, mas se sabe que acontece. E mais para frente eu vou trazer mais da literatura sobre isso. Então, a alfa-sinucleína, ela estaria induzindo a morte ela poderia estar envolvida com a morte desses neurônios através do aumento do estresse oxidativo, através do comprometimento mitocondrial, da cadeia de elétrons mitocondriais, através de disfunção sináptica. Então, existem diferentes meios pelos quais a alfa-sinucleína pode estar envolvida com a neurodegeneração. Só que na fisiologia celular adequada, a alfa-sinucleína ela tem um importante papel sináptico. Já foi demonstrado que ela consegue modular diferentes eventos dentro da neurotransmissão. A alfa-sinucleína ela parece ser essencial para a formação desse cluster de vesículas sinápticas, que nada mais é do que aquele armazenamento de vesículas para futura liberação do seu conteúdo. Ela já foi também descrita, envolvida aqui no docking das vesículas, que é aquele momento em que elas estão ancoradas na zona ativa para liberação futura via cálcio. A alfa-sinucleína parece também ter um papel importante na formação do poro de fusão e na endocitose de vesículas. Ou seja, ela é fundamental para que a neurotransmissão aconteça de forma adequada. E aqui em vermelho, vocês encontram sinalizados momentos em que já foram descritos na literatura, em que a alfa-sinucleína patogênica, ela consegue comprometer o prime, ela consegue comprometer o ancoramento, e ela consegue também comprometer a reciclagem de vesículas para nova liberação de neurotransmissores. Então, a alfa-sinucleína, ela parece, a alfa-sinucleína patológica, que pode se apresentar de forma patológica ou por estar fosforilada, ou por estar mal dobrada, ou por estar mutada de alguma forma, ou por estar em maior número e isso favorecer uma aglomeração. Então, existem algumas formas que já foram descritas na literatura em que essa alfa-sinucleína poderia estar, de alguma forma, prejudicando a neurotransmissão. E eu trago aqui para vocês um estudo muito interessante em que mostra evidências histopatológicas da propagação dessa alfa-sinucleína patológica do sistema nervoso periférico, via sistema nervoso entérico,
via sistema nervoso parasimpático, via vago, e para o sistema nervoso central. Então, o que esse trabalho aqui fez? Ele injetou em camundongos, na verdade, eu acho que nesse trabalho aqui são primatas mesmo, primatas não humanos, ele injetou essas fibrilas pré-formadas de alfa-sinucleína extraídas de pacientes com a doença de Parkinson a nível de duodeno. E ele acompanhou o caminho pelo qual essa alfa-sinucleína ela percorria através de colorações histológicas nos diferentes tecidos em que eu vou apontar aqui para vocês. Então, ele traça uma numeração em que mostra a ordem cronológica da onde essa alfa-sinucleína foi aparecendo. Então, ela aparece que logo depois que foi injetada no duodeno, no intestino delgado, ela apareceu no gânglio celíaco e no núcleo motor dorsal do vago. Daqui, ela se distribuiu para o sistema nervoso central via locus ceruleus e também para o estômago, ou seja, ela chega via vago no núcleo motor do vago e volta via vago para o estômago. Então, o vago, como vocês podem ver aqui pelas setas, é um caminho de mão dupla para a transmissão dessa alfa-sinucleína. Ela também apareceu no coração, daí talvez o comprometimento da arritmia cardíaca que nós temos em pacientes com a doença de Parkinson. E daqui do locus ceruleus, ela seguiu para a substância nigra, aonde vocês podem ver aqui, pela coloração, a marcação para alfa-sinucleína comparado no animal PBS. Então, esse trabalho mostrou que a alfa-sinucleína, sim, ela pode disseminar, ela alcança diferentes tecidos, ela consegue transitar e transmitir essa sinucleinopatia dentro do animal, e ela mostra que isso acontece em uma via de mão dupla. Então, ela pode ir do sistema nervoso periférico para o central e voltar do central para o periférico, alcançando outros órgãos. A literatura, diante disso, vocês já conseguiram perceber que a literatura ela vem buscando entender se a doença de Parkinson teria um início periférico para depois central, ou se teria um início central para depois periférico. Então, essa é uma pergunta que vem sendo, que os pesquisadores vêm se fazendo e vêm tentando responder. Brain first versus gut first. Então, o que acontece é que a gente não tem uma resposta para isso e muito provavelmente não exista uma resposta única e verdadeira. A doença de Parkinson, ela é uma doença extremamente heterogênea. E isso dificulta muito os estudos, porque é muito possível que não exista um único foco. É possível que em determinados pacientes ela tenha um início central, em outros pacientes ela tenha um início periférico, a partir do intestino, por exemplo. Então, isso é dito muito na literatura por conta dessa característica da doença de Parkinson ser heterogênea, ela não ser tão uniforme assim. Mas, diante dessa discussão, que tanto nos intriga e nos interessa, alguns artigos, eles vêm trazendo alguns pontos em que nós estamos entendendo, e aqui eu vou trazer a leitura que a gente tem feito a respeito do assunto para vocês, e o nosso ponto de vista. A literatura vem demonstrando que essa pergunta de onde começa primeiro, no intestino ou no cérebro, não seria a melhor pergunta. A melhor pergunta, aliás, por que não seria a melhor pergunta? Porque eles têm mostrado que não importa se começa no cérebro ou no intestino, o comprometimento das estruturas são semelhantes. Isso foi para a gente muito legal, porque vocês vão ver que o nosso modelo, se fosse para ter uma caracterização, ele seria brain first. Ele é iniciado no cérebro. E eu faço uma lesão na substância nigra, no estriado, na via nigro-estriatal, e olho para o sistema nervoso entérico. Então, ele seria brain first. Só que o que a literatura vem mostrando é que não importa se você faz primeiro, como esse trabalho aqui mostrou também em primatas, se você administra uma injeção contendo alfa-sinucleína de pacientes
no cérebro, ou se você faz ela no estômago, o comprometimento é o mesmo comprometimento motor, a mesma taxa de morte dos neurônios dopaminérgicos, o mesmo comprometimento do trânsito gastrointestinal, o mesmo comprometimento de morte dos neurônios dopaminérgicos, como eu já falei. Então, o que eles estão vendo é que é possível que o sistema nervoso entérico seja muito interessante para estudo da doença, porque a gente consiga fazer uma equivalência ou entender o que está acontecendo no sistema nervoso central a partir dele. Porque se começa de dentro ou de fora, os déficits e os problemas serão os mesmos encontrados. É isso que a literatura vem demonstrando. E aí a gente fica interessado, assim, existe um grande campo interessado nas biópsias, porque a colonoscopia seria uma boa ferramenta para estudos de pacientes com Parkinson, e de fato tem sido. A literatura teve um boom por volta de 2015, de alguns artigos, alguns centros de pesquisa olhando para amostras de colonoscopias de pacientes com Parkinson. E essas amostras, elas são feitas, então, através de uma sonda, entrando pelo ânus e retirando uma amostra, e essa amostra, ela é avaliada para neurofilamento, que marca neurônio, e para alfa-sinucleína, e a gente vê a alfa-sinucleína nesse tecido, marcando sítios de neurodegeneração, assim como nós vimos no sistema nervoso central. Então, a literatura, ela vem buscando muito isso através de amostras de pacientes. Só que observem bem que essa amostra, aqui nós temos um exemplo de um esquema do tubo, do trato gastrointestinal. Aqui seria o lúmen, aqui seria a mucosa, aqui seria uma camada neural, aqui uma outra camada mais extensa, daqui a pouco eu apresento para vocês. E essa amostra feita pela biópsia, ela retira apenas o tecido que contém a mucosa e um pouco desse tecido nervoso aqui, como vocês podem ver. Essa camada mais externa, onde nós temos uma densidade maior de células neuronais, essa amostra ela não consegue retirar. E uma outra coisa, essa amostra ela perde, olha, a estrutura do tecido. Então, você não consegue manter íntegras camadas e entender a função da célula, do neurônio ou do comprometimento dele dentro daquela camada, porque a amostra ela vem dilacerada. Então, esses estudos com amostras, com biópsias de pacientes, eles são muito interessantes, mas eles apresentam limitações, como a ausência do plexo mientérico, que é esse plexo mais externo, e a perda estrutural das camadas, a perda da histologia do tecido. Bom, então eu venho trazendo para vocês, eu vou apresentar por que seria importante a gente entender essa fisiologia aqui, entender o que está acontecendo no paciente, mas com um tecido íntegro, visto que cada neurônio aqui vai ter sua função, camada específica. E para isso, então, eu vou apresentar para vocês o sistema nervoso entérico, relembrando que em algum momento da vida de vocês já devem ter se deparado com ele. O sistema nervoso entérico, ele é disperso do esôfago ao ânus, ele é disperso, basicamente, ele é apresentado em dois principais plexos, esse maior, colorido de preto, que se chama plexo mientérico, esse rosadinho aqui, que é o plexo submucoso, como o nome já diz, ele está abaixo da mucosa. O plexo mientérico, ele é mais proeminente, ele contém mais células, e ele estaria, o plexo mientérico, envolvido com a motilidade propriamente dita. O plexo submucoso estaria mais envolvido com funções de absorção, secreção, resposta imune, modulação de resposta imune a nível de mucosa. Funções da mucosa. Se você pega um pedacinho desse intestino, desse trato, e amplia, então a gente consegue ver o lúmen, a mucosa, e chama atenção para essas duas camadas, o plexo submucoso e o plexo mientérico. E eles estão localizados entre camadas musculares, a muscular longitudinal, que é essa mais externa, e a muscular circular, e aqui a gente tem uma muscular de mucosa.
Bom, as células que formam o sistema nervoso entérico são os neurônios e as células gliais, assim como no sistema nervoso central. Nós temos glias também no sistema nervoso entérico. E essas células gliais, elas vão estar, os neurônios e as glias vão estar realizando funções correlatas à camada que eles se encontram. A rede neuronal, ela se apresenta em neurônios sensoriais, que vão detectar a presença do bolo alimentar, né, através tanto de estímulos físicos como estímulos químicos. E esses neurônios sensoriais, eles vão se comunicar com neurônios motores através de interneurônios ou não, aonde esses neurônios motores, eles vão, então, podendo ser secretomotores, vasomotores, intestino fugaz, e vão inervar células efetoras, como músculo liso, vasos sanguíneos, epitélio, e se comunicando também com células do sistema imune. Então, dessa forma, a circuitaria neuronal entérica se comunica. Então, já dá para entender que saber da localização desses neurônios seria importante para você entender o que um comprometimento desse neurônio estaria relacionado no trato gastrointestinal. Então, como que a gente pode estudar esses neurônios? A gente pode estudar por biópsia, mas no nosso caso aqui, nós estudamos através de modelos animais. Nós utilizamos lá na UF o modelo experimental, um modelo experimental feito através da administração de uma toxina que se chama 6-hidroxidopamina. Essa administração ela é feita no estriado. Aqui está o estriado, ó. Se vocês verem aqui a substância nigra, e a substância nigra ela projeta os seus neurônios para o estriado. A gente injeta aqui no estriado a 6-hidroxidopamina, por quê? Porque os terminais sinápticos, eles vão captar essa 6-hidroxidopamina por ela ser muito análoga à dopamina, só que dentro desses neurônios dopaminérgicos, essa 6-hidroxidopamina ela leva à degeneração neuronal. Ela é extremamente reativa, ela compromete a cadeia mitocondrial de elétrons, então o neurônio entra em apoptose. Então, ela vai degenerar esse neurônio até a substância negra, fazendo uma degeneração semelhante ao que nós encontraríamos em pacientes. Então, a gente faz a lesão, a administração dessa 6-hidrox no animal até 3 meses de idade, e olhamos para ele com 1 semana depois e 2 semanas depois, pelo menos os resultados que eu trouxe aqui para vocês. E a primeira pergunta que a gente se fez foi, será que esse animal que a gente consegue induzir um modelo aqui no nosso laboratório, ele tem alterações no funcionamento do trato gastrointestinal? Então, nós fizemos dois tipos de análises. Nós analisamos o estômago, a quantidade residual de alimentos no estômago, e analisamos o trânsito intestinal. Já vou mostrar para vocês como. Aqui na avaliação do percentual de comida residual no estômago, nós vimos que após uma avaliação, o animal ele apresenta mais comida, mais resíduo dentro do estômago, no animal 6-hidrox, o animal modelo da doença de Parkinson, quando comparado ao controle. O que isso quer dizer? A gente faz um protocolo em que a gente deixa esse animal 1 hora sem comida, depois a gente oferece alimentação pesada, nós pesamos depois que ele se alimenta, depois sacrificamos esse animal, pesamos o estômago dele cheio, limpamos o estômago dele, depois pesamos vazio, e aí a gente consegue aferir o quanto de comida ainda tinha ali. E o que a gente vê é que parece que o esvaziamento gástrico dele realmente é mais lentificado quando ele é um animal modelo da doença de Parkinson comparado ao controle. Aqui na porcentagem de água, a gente afere a porcentagem de água nas fezes, porque se as fezes ficam mais tempo dentro do tubo, dentro do lúmen do trato gastrointestinal, essas fezes tendem a ser mais ressecadas, porque há mais reabsorção da água, quanto mais tempo as fezes permanecerem dentro do tubo, dentro do intestino grosso. E, de fato, a gente vê que os animais, modelo da doença de Parkinson, eles apresentam fezes com menor porcentagem de água, o que caracteriza que elas provavelmente ficaram mais tempo ali dentro do tubo gastrointestinal. Então, esses 2 resultados mostram para a gente que há
uma lentificação no trânsito de todo o trato gastrointestinal, tanto no esôfago quanto no intestino grosso. E será que essas alterações de funcionamento estariam refletindo alguma modificação na rede neuronal entérica? Foi o que a gente foi buscar. A gente foi buscar isso de uma forma um pouco diferente. A gente tinha um anticorpo para alfa-sinucleína no laboratório e nós sabíamos que a alfa-sinucleína era um marcador de terminal sináptico. Então, a gente foi ver como estava essa alfa-sinucleína nesses animais. Não esqueçam que quando a gente fala da alfa-sinucleína aqui, a gente está falando da alfa-sinucleína fisiológica. Não é a forma mutada que estaria relacionada à doença. A gente está falando daquela expressão da alfa-sinucleína que estaria fazendo a fisiologia neuronal adequada, como a neurotransmissão. E aqui, como vocês podem ver, aqui é um animal controle, a marcação em vermelho para alfa-sinucleína, em azul para DAP. Aqui é um animal modelo da doença de Parkinson, tratado com 6-hidrox, com 1 semana e com 2 semanas. Como vocês podem ver, aqui é a camada muscular, aqui mais esses gânglios, aqui são gânglios mientéricos, aqui é a camada da mucosa. Aqui é a camada muscular, aqui seriam os gânglios, e aqui é a camada da mucosa. Como vocês podem ver, existe uma diminuição global da alfa-sinucleína nos animais 6-hidroxidopamina, tanto em 1 semana quanto em 2 semanas. Então, de fato, parece que há uma redução grande e que intrigou muito a gente, porque a gente avaliou até com 4 semanas, a gente já avaliou esse animal e ele mantém essa redução bem acentuada. Pois bem, e aí a gente pensou, nossa, será que está tendo alguma alteração de terminal sináptico? A gente está vendo redução de alfa-sinucleína porque tem alguma alteração de redução de terminal sináptico? E a literatura, de fato, vinha mostrando que a alfa-sinucleína está envolvida até mesmo no sistema nervoso entérico com esse aparato sináptico, que ela se encontra associada, por exemplo, à sinaptofisina, uma proteína de terminal pré-sináptico. Então, a gente foi ver isso. Será que essa redução de alfa-sinucleína está relacionada com alterações sinápticas, alteração de terminal pré-sináptico? Nós fomos ver a marcação para sinaptofisina. Como vocês podem ver aqui é o animal controle, marcando para sinaptofisina em verde. Aqui é o animal tratado com 6-hidroxidopamina. Como vocês podem ver aqui nessas setinhas, seriam gânglios mientéricos. Eu consigo localizar esses gânglios pela marcação de DAP, porque quando eu olho a sinaptofisina, não tem praticamente marcação, como eu vejo aqui no controle. Então, a gente já identificou que, de fato, existe uma redução nos terminais pré-sinápticos. Isso é uma imunofluorescência, a gente foi para o Western blot para tentar fazer uma técnica semi-quantitativa, e a gente avaliou em 1 e 2 semanas, e, na verdade, a pandemia nos pegou no meio desses experimentos. Então, isso aqui é um N2, a gente ainda está fechando, mas a gente acredita que, de fato, nós vamos conseguir visualizar esse achado que nós tivemos na imunofluorescência. E aí a gente foi olhar o terminal pós-sináptico, né? Porque se tem alteração no terminal pré-sináptico, como estaria o terminal pós-sináptico? E a gente utilizou a debrina, que é uma proteína de marcação pós-sináptica, e esses resultados aqui estão fechadíssimos, e de fato nós encontramos um aumento da marcação do terminal pós-sináptico. Esse aumento na marcação de terminal pós-sináptico, num primeiro momento, nos deixou intrigados, porque, então, parece que a gente está vendo um desequilíbrio, né? A gente tem menos terminais pré-sinápticos do que mais terminais pós-sinápticos, e isso pode ser até mesmo uma resposta do sistema, aumentando a expressão de terminal, aumentando o sprouting, o número de terminais pós-sinápticos para a realização de novas sinapses. Aqui eu trouxe para vocês um artigo que mostra a função dessa debrina, dessa proteína pós-sináptica em neurônios. A debrina seriam essas bolinhas azuis e rosas, porque existem debrinas de tipos diferentes, isoformas diferentes, e elas estão envolvidas com essa organização do terminal pós-sináptico. Então, elas organizam aquela região de densidade pós-sináptica com aqueles receptores e com as proteínas intracelulares que estão ancoradas ali naquele domínio. E a gente vê, então, que a gente está tendo, talvez, um momento de transição, um estágio de transição, onde essas proteínas, as debrinas, estariam envolvidas, talvez, com uma resposta para tentar refazer essas sinapses.
Pois bem, então aqui eu trago as conclusões parciais dessa parte, a parte neuronal, algumas avaliações neuronais que nós estamos fazendo. Eu não falei, quem está por detrás desses resultados de neurônio é a Luísa, no seu artigo, no seu trabalho de doutorado, ela está no segundo ano, indo para o segundo ano do doutorado. E a gente pode concluir que, nesses animais, modelo da doença de Parkinson, nós temos modificações funcionais, temos esvaziamento gástrico e redução do trânsito intestinal comprometido, né? Temos redução global da expressão da alfa-sinucleína e temos um desequilíbrio sináptico na camada neuromuscular. E a glia entérica? A glia entérica, ela está presente em todas as camadas, ela é a minha célula... Se eu tivesse que ter uma célula preferida, a célula da glia, com certeza seria ela. E eu fiquei encantada quando o professor Vivaldo me apresentou a glia entérica, e ela é uma célula muito semelhante aos astrócitos, com aquela função de sinapse tripartida lá no sistema nervoso central. Aqui no sistema nervoso periférico, a glia entérica faz uma função semelhante. Então, se a gente olha para a glia que está presente aqui dentro do plexo mientérico e do plexo submucoso, ela está modulando a transmissão sináptica ali, e essa é uma função muito diferente da glia que está lá na mucosa, porque a glia da mucosa está envolvida com modulação de barreira epitelial intestinal, com modulação de resposta imune dos patógenos que entram através da microbiota que está presente ali no lúmen. Então, é a mesma célula glial, marca para os mesmos marcadores, mas com funções totalmente distintas de acordo com a região em que ela é localizada. A literatura, ela vem colocando a glia como um papel central na fisiologia do trato gastrointestinal. A glia está envolvida com motilidade, ela está envolvida com a neurotransmissão, com a secreção e absorção, ela está envolvida com imunidade, fluxo sanguíneo, resposta endócrina, barreira, a função de barreira epitelial intestinal. E é óbvio, né, por ser uma célula central com diferentes funções, muitas patologias estão por detrás de alterações gliais. Então, diarreia, infecção, isquemia, inflamação intestinal, constipação, são todas, neuropatia entérica, são todas desordens que estão por detrás de alterações da glia entérica. E aqui eu queria chamar a atenção da glia da mucosa, que tem a função de modular essa barreira epitelial intestinal e das células que compõem ela, além das células epiteliais. Então, aqui é um corte, uma histologia em que chama atenção para essa barreira e para esse complexo juncional que faz a adesão célula a célula, as tight junctions, e a glia parece ter um papel muito importante na modulação dessa tight junction. Então, ela consegue modular essa permeabilidade. Alguns trabalhos mostraram em que, se você depletasse a glia entérica, a permeabilidade da barreira era totalmente comprometida e você tinha início de uma resposta inflamatória ali naquele tecido, mostrando que o papel da glia para a barreira epitelial intestinal é muito grande. E, diante de todo esse quadro, a gente se perguntou, né, será que o modelo da doença de Parkinson, induzido por 6-hidrox, promove uma resposta inflamatória? E será que a glia seria uma peça-chave nessa resposta inflamatória? E aí a gente iniciamos esses resultados agora de glia, são resultados da Beatriz Tomasi, minha aluna também de doutorado, ela já está no final do doutorado. E a Bia, então, ela enveredou por esse meio. Primeiro ela foi buscar marcos histopatológicos de inflamação, e aqui nessa imagem vocês conseguem ver um animal 1 semana, 2 semanas, controle, 6-hidrox. E aqui vocês conseguem observar uma hipertrofia do gânglio mientérico, quando você compara esse gânglio mientérico com esse aqui seria um gânglio mientérico saudável, e esse aqui está hipertrofiado, com hiperplasia dos gânglios, das células. Aqui você também consegue observar a presença de infiltrado inflamatório, tanto em 1 semana quanto em 2. E você consegue observar aqui em 2 semanas um comprometimento da organização da barreira epitelial intestinal. Você deixa de ter aquela linealidade que você tem da barreira e mostra uma desorganização muito grande, mostrando esse comprometimento. A gente fez a quantificação do tamanho do gânglio, da hipertrofia do gânglio, e, de fato, os animais 6-hidroxidopamina apresentam uma hipertrofia do gânglio. E aí a gente foi olhar para a mucosa e buscar marcos inflamatórios que corroborassem a
a histologia do HE. E a gente usou a marcação do IBA1, que marca macrófago, no caso do sistema nervoso periférico, né, lá do trato gastrointestinal, na mucosa, a gente está vendo aqui o animal controle, marcando IBA1 macrófago, GFAP glia entérica, e aqui a colocalização com DAP. E quando você vê o animal modelo da doença de Parkinson, a gente vê um aumento tanto do macrófago quanto do GFAP, da glia. E se vocês forem ver, um aumento bem correlato. Aqui o aumento é maior, porque aqui é uma região próxima ao submucosa, ao plexo submucoso. Então, a célula da glia entérica está mais reativa nessa região por estar em maior número, né? Deve estar migrando ali para a mucosa. Aqui é um animal 2 semanas, um resultado muito semelhante, com a exceção do GFAP, que a gente já não tem mais aquele aumento. Aqui a quantificação disso, mostrando o aumento do IBA1, tanto em 1 quanto em 2 semanas, e o aumento do IBA1, do GFAP apenas em 1 semana. Nós avaliamos esses animais também com 4 semanas, e o IBA1 continua aumentado em 4 semanas. O GFAP, não. E aí a gente foi ver como que está a morfologia da célula da glia no gânglio mioentérico, né? No gânglio do plexo mioentérico, porque aquela glia que a gente estava olhando na imagem anterior é uma glia de mucosa. E a gente, como eu mostrei para vocês, nós sabemos que as glias, elas têm funções distintas. Como seria essa reatividade glial no plexo? Então, aqui é uma imunofluorescência do gânglio do plexo mioentérico, em maior aumento, como vocês podem ver. GFAP aqui está em vermelho. E se vocês observarem aqui, ó, um animal controle, um INSET mostrando maior aumento, e o animal Parkinson, do modelo da doença de Parkinson, com INSET mostrando maior aumento. Olha a reatividade glial em 1 semana, realmente aumentada, e eu chamo atenção para mais do que isso. Olha a morfologia dessas células em 1 semana no animal controle e compara com a morfologia delas no animal em 1 semana, modelo da doença de Parkinson. É uma morfologia totalmente de células reativas aqui no animal modelo da doença de Parkinson. Então, aqui a gente vê claramente não só a reatividade glial, como uma modulação na morfologia da célula, o que mostra que, de fato, a característica clássica de uma célula reativa é envolvida com uma resposta inflamatória a nível de gânglio. Aqui no animal 2 semanas, nós não observamos, não foi fácil a visualização se havia alguma diferença né, a quantificação não mostrou nada para a gente não achou diferença entre esse plexo mioentérico do animal controle e o animal 6-hidrox. Só que a gente ficou instigado e fomos fazer uma outra avaliação desse tecido aqui, desse animal com 2 semanas, só que aqui é um corte, essa marcação que vocês estão vendo, é uma imunofluorescência de cortes histológicos, de cortes transversais do colo. Aqui que vocês vão ver, eu vou pegar esse animal 2 semanas e vou fazer uma avaliação de imunofluorescência um pouco diferente. A gente bota esse tecido embaixo de uma lupa, separa camada por camada, a gente retira a mucosa, retira a camada muscular circular, e a gente fica com essa camada mais externa, que é a camada muscular longitudinal, e o plexo mioentérico aderido a ela. E aí a gente faz uma imuno nesse tecido, embaixo de lupa. E aí a gente faz uma imuno aqui. E aí a gente vai ver o gânglio mioentérico como se fosse num close, assim, vamos olhar de cara para ele. E aí, quando a gente faz isso, a gente não tinha visto diferença quantitativa, e a diferença na morfologia a gente também não conseguiu ver naquele corte transversal, mas quando a gente faz uma delaminação do tecido, e a gente consegue ver com mais clareza, com mais detalhes, o gânglio, aqui seria um gânglio mioentérico, aqui, quando vocês veem compridinho assim, é o músculo, é o núcleo da célula muscular longitudinal. E aqui é o de um gânglio mioentérico, aqui é um outro gânglio mioentérico. Esse é um animal controle, com 2 semanas, e agora olha o animal tratado com 6-hidroxidopamina com 2 semanas. De novo, chamo atenção para a morfologia. Essa célula aqui, ela tem uma morfologia clássica de célula reativa. Então, nós acreditamos que, apesar de não acharmos uma diferença quantitativa clara, há uma diferença na morfologia celular desses animais com 2 semanas de sobrevida. Além dessa reatividade glial, quais seriam as outras alterações que estariam presentes na mucosa desse animal?
A gente foi ver se havia alguma inflamação, alguma resposta inflamatória, algum rompimento, comprometimento de barreira epitelial intestinal. E aí a gente viu que, de fato, chamando a atenção aqui para esses resultados do TNF, que é uma TNF-alfa, uma citocina pró-inflamatória, o GDNF, que é um fator trófico liberado pela glia e que sinaliza via barreira epitelial, modulando a integridade da barreira e a permeabilidade, e a ocludina, que é uma proteína de tight junction, que vai fazer aquela adesão célula a célula nas células epiteliais da barreira epitelial intestinal. Então, quando a gente vê com uma semana, olha o que a gente identifica. A gente identifica um aumento de GDNF, ou seja, um aumento desse mensageiro, desse fator trófico que estaria comunicando a glia com a barreira epitelial intestinal. A gente identifica um aumento de ocludina e um aumento de TNF-alfa. Esse aumento de ocludina, muito provavelmente, seria uma resposta ao aumento do GDNF. Mas alguns trabalhos já demonstraram que o aumento de ocludina em um meio inflamado pode estar por detrás de um aumento inespecífico e não organizado, o que confere também falhas na permeabilidade. Aqui está a quantificação disso. Com 2 semanas, a gente deixa de ter o aumento do GDNF, ou seja, a resposta não consegue mais ser sustentada. A ocludina apresenta uma diminuição significativa, ou seja, aquele aumento inicial de uma semana não perdura e a barreira aqui consegue meio que evidenciar que ela realmente possa estar comprometida, porque a tight junction dela está contando com -1, pelo menos, -1 membro para fazer aquela adesão célula a célula. Uma diminuição de TNF-alfa, aliás, esse TNF-alfa não apresenta um resultado significativo, uma diferença entre os grupos, mas é possível que tenham outros mediadores, outras citocinas pró-inflamatórias envolvidas nessa resposta. E com isso a gente fecharia os nossos resultados com relação à célula da glia entérica. E aí a gente conclui, as nossas conclusões finais seria de que os animais, modelo da doença de Parkinson, colo desses animais, apresentam uma hipertrofia de gânglio entérico, sinais histopatológicos de inflamação na mucosa, comprometimento de barreira epitelial intestinal. Essa inflamação ela é vista através do aumento de macrófagos e do aumento de TNF-alfa em uma semana. A reatividade glial entérica, que pode estar diretamente relacionada a essa inflamação, ela foi vista através do GFAP aumentado e através da morfologia da célula, tanto na camada da mucosa quanto na camada do plexo mientérico, que é aqui. Então, a modulação do GFAP na camada do plexo mientérico, a gente vê tanto a reatividade glial em termos de quantificação do GFAP, quanto em morfologia da célula. E essa alteração estrutural da barreira epitelial intestinal, ela foi evidenciada pelo aumento do GDNF, que pode estar diretamente relacionado ao resultado de ocludina da barreira epitelial intestinal, uma vez que a literatura mostra que o GDNF modula a expressão dessas proteínas tight junctions, via glia entérica. E aí eu trouxe um esqueminha para a gente fechar todos os resultados de neurônio e glia numa linha de raciocínio só. Vamos começar fazendo aqui, apresentando a figura, né? Aqui seria a mucosa, aqui seria o lúmen, o epitélio da mucosa, o epitélio intestinal. Aqui o plexo submucoso, aqui o plexo mientérico, então aqui é o que nós chamamos de camada neuromuscular. A gente viu que em uma semana a gente tem uma diminuição global de alfa-sinucleína, tanto em uma como em 2 semanas, né? E que o GFAP, ele parece estar aumentado tanto no plexo mientérico quanto na mucosa. Lembrando que no plexo mientérico a gente viu uma clara alteração morfológica nessa célula, com um corpo celular bem arredondado. Aqui na mucosa nós vimos também aumento de BA1, seguido também, no mesmo tempo, por um aumento de TNF-alfa, aumento de GDNF, aumento de ocludina. Com 2 semanas, nós vimos a diminuição da alfa-sinucleína, a morfologia da glia entérica está alterada, apesar de não ter um resultado quantitativo, a gente viu um resultado qualitativo no quesito morfologia celular. Existe um desbalanço sináptico aqui em 2 semanas, onde a gente tem uma diminuição de sinaptofisina e um aumento de debrina no plexo mientérico.
E aqui na mucosa, a gente observa que o animal 2 semanas tem uma redução de ocludina e um aumento de BA1 persistente, mostrando um aumento de inflamação via macrófago. Acreditamos, então, que o que nós estamos vendo em cada uma dessas janelas seria o comprometimento da rede neuronal aqui em 1 semana, uma inflamação na mucosa colônica aqui na 1 semana. Em 2 semanas, possivelmente, nós estamos vendo um resultado de uma alteração plástica, onde nós temos uma redução de terminais pré-sinápticos e um aumento de terminais pós-sinápticos. E aqui na barreira, em 2 semanas, na mucosa, nós provavelmente estamos vendo, através desses resultados, um comprometimento da barreira epitelial intestinal. Queria agradecer o convite de estar aqui dividindo os nossos achados científicos com vocês, aos colaboradores, o professor Vivaldo e a professora Juliana, que são colaboradores do Sistema Nervoso Entérico, a professora Milena, com quem eu colaboro, dividindo uma orientação de aluno de mestrado, mas não olhando para modelos da doença de Parkinson, e sim com uma pegada nutricional, através de administração de dietas rica em determinados polifenóis. A professora Paula Adriana e o professor Manuel Gustavo, com quem eu colaboro, e que são professores do Instituto de Biologia, e o professor Manuel Gustavo, ele colabora diretamente, desculpa, gente, ele colabora diretamente comigo, porque ele tem uma aluna de doutorado que fica com o sistema nervoso central desses animais modelo da doença de Parkinson. Então, a gente tenta aproveitar o animal da melhor forma possível. Um pega o intestino, eu pego o intestino, pego o estômago, ele pega o sistema nervoso central. E aqui a equipe Ling, né, que são as minhas alunas de doutorado, a Beatriz e a Luísa, a Beatriz Tomás, a Luísa Valdetaro, a Patrícia é minha aluna de mestrado, que eu co-oriento junto com a professora Milena, e a Maria Carolina e a Neilane, que são alunas de iniciação. Queria agradecer a todo o apoio financeiro dado pelas instituições, a UF e a FAPERJ, CNPq. Esqueci, eu queria chamar vocês para seguir a gente lá no Instagram, na nossa página, que a gente vem fazendo divulgação científica dos nossos trabalhos, das literaturas que nós estudamos, de achados que tangenciem o sistema nervoso entérico. Falamos de Parkinson, mas também abrimos o leque, falamos um pouco mais, como vocês podem ver aqui, ó. Esse trabalho falava de artrite reumatoide afetando o segundo cérebro, que é o sistema nervoso entérico. Então, assim, é bem legal. Nossa página, ela foi produzida agora durante a pandemia, né, que essa pandemia nos empurrou, mas, de certa forma, foi um resultado positivo a gente ter entrado nas mídias e estar divulgando, porque isso aproximou muitos núcleos que trabalhavam com o sistema nervoso entérico dispersos pelo país, porque nós somos bem menos em número quando comparados aos que trabalham com o sistema nervoso central. Então, eu pude, já estou estabelecendo colaborações com o pessoal de Londrina, com o pessoal de Goiás. Então, assim, tem pessoas espalhadas estudando assuntos correlatos e que puderam se achar e conversar através das mídias. Então, acho que tem sido bem positivo a nossa inserção nesse meio. E estou aberta a perguntas para quem quiser. Estou disposta a responder o que foi, de explicar, caso tenha ficado alguma dúvida. Nossa, Aninha, vou agradecer a sua participação. O seminário foi excelente. Eu não preciso nem comentar, que eu já estou com um arquivo, quase um Word inteiro de perguntas, mas, obviamente, a gente seleciona isso. Queria aproveitar a oportunidade, enquanto as pessoas aqui, quem quiser fazer perguntas, podem fazer pelo chat, podem abrir o áudio e fazer perguntas para a professora Ana. Eu já coloquei aqui o endereço do Instagram do Ling, para que nossa audiência possa seguir. A Marcela colocando que a palestra foi maravilhosa, a Roberta também gostou. Roberta já está seguindo a página de vocês. Muito, muito, muito didática, Aninha, os resultados muito legais. E eu quero ver se alguém tem perguntas. Eu não quero centralizar as perguntas, não. Então, Joelma, professora Joelma, dando parabéns. Por favor, perguntas. Muitas informações. A Cléia, Então, por favor. falar. Peço desculpa, eu entrei nas considerações quase finais da apresentação, Ana Lúcia. Desculpa, porque eu estava numa reunião de departamento.
Era uma reunião importante, porque parece que estão querendo reduzir aí mais o tempo de semanas de aula para graduação, e, enfim, está uma bagunça. E eu não podia deixar de estar na reunião, mas querendo entrar no seminário. E eu peguei mais, Ana Lúcia, mais o final. Realmente, assim, eu entrei, faltavam 10 minutos para as 6 da tarde. De qualquer forma, como você foi muito sintética e fez uma montagem de raciocínio no final, que você chamou de discussão, e, na verdade, na minha opinião, você estava criando ali um modelo, né? Você está propondo um modelo a partir dos seus resultados, aí eu consegui pegar e até ter dúvida, então eu vou fazer pergunta, né? As minhas perguntas, elas vão desde o princípio, porque eu posso ter perdido, aí eu peço desculpas se você falou sobre isso, tá bom, meu amor? Esse modelo que vocês induzem Parkinson, ele pode causar algum grau de desbiose? Então, isso ainda não tem na literatura e a gente tá com a amostra para rodar agora no kit, mas a gente ainda não tem essa resposta. Ok. Vocês não apostariam em fenótipos relacionados a T-helper 17 quando for fazer a imunistoquímica? A gente tem muita vontade de entrar para essa resposta imune, mas a gente ainda falta a mão, porque são muitas as perguntas, mas com certeza seria interessante sim ver as células T-helper 17. Tá, e a minha última pergunta é se, na verdade, porque quando você mostrou que aquela tight junção, a junção física, onde você hipotiza que, apesar de ter aumentado, ela estaria desorganizada, né, que poderia, na verdade, eu não sei, porque depois diminui na segunda semana, realmente cai a expressão, mostrando um aumento de permeabilidade, certo? Então, por isso que uma sugestão que eu posso te fazer é que tem uma citocina específica, pelo menos para modelo até murino também, não só humano, murino, é a interleucina 22, porque ela está associada à organização do citoesqueleto e à permeabilidade reduzida. Quer dizer, a interleucina 22 tem um efeito contrário do TNF-alfa e é um marcador de saúde, né, de homeostase dentro da epitélio intestinal, e que está inversamente relacionada à translocação microbiana, com a presença de, por exemplo, patobiontes. Então, o que eu gostaria de te dizer é que, assim, a literatura sobre interleucina 22 e doenças inflamatórias intestinais, interleucina 22 e disbiose, e L22 e doenças autoimunes e autismo, está aumentando muito, como se, quer dizer, está aumentando dependendo da linha, né, porque autismo é uma coisa recente, né, o espectro. Então, assim, porque eu morri de dó não poder ter assistido a sua apresentação. Parece que foi maravilhosa. Lamento eu ter perdido. Parabéns. Não, obrigada. Já até anotei aqui para eu não esquecer depois de buscar sobre a interleucina 22. Realmente eu não sei, mas tem muita coisa de autismo e sistema nervoso entérico, né? Assim. Então, eu acho que pode ser bem interessante. Eu vou dar uma procurada. Obrigada pela contribuição. Mais perguntas, pessoal? Obrigado, Cléo. Excelente intervenção. Mais alguém? Senão eu vou começar a metralhadora ambulante aqui com a Aninha. Alguém abriu o áudio? Não, foi a própria Aninha. Tá. Então, deixa eu abrir aqui minhas observações. Primeiro, eu vou começar para frente do que eu anotei, aproveitando o gancho da Cléo. Certamente aquele seu resultado com redução de ocludina depois de 2 semanas, né, Aninha, sugere uma diminuição da função da barreira epitélio intestinal, né? Tem algum ensaio, sei lá, algum tipo de corante, alguma coisa para você fazer a avaliação dessa barreira? E se vocês pretendem, por exemplo, fazer com mais tempo, mostrar que isso se torna, vamos dizer assim, não perene, né, mas de longa duração? Sim, tem alguns ensaios. A Bia, ela estava atrás do protocolo certinho, com uma professora de São Paulo da USP, a Patrícia Castellucci, só que a Patrícia falou que não tinha esse protocolo, apesar dela ter publicado com ele, porque foi uma colaboração que ela fez de fora,
E aí a gente estava com vontade de meter a cara e a coragem e fazer com aquelas meias informações do artigo, que seria através de um corante, o azul de metileno, se eu não me engano. E aí sim, aí seria ver... tem uma outra forma também, tem várias estratégias que daria para você fazer, umas mais caras e outras mais baratas. Essa do corante seria uma das mais baratas. A gente só vai ter que meter a cara, a Bia já tinha incorporado isso e ia pegar nisso, mas aí tudo aconteceu. Porque seria uma forma barata e a gente teria que só adequar o protocolo, porque o protocolo do jeito que estava, com certeza ele não estava redondo ali no artigo. Quanto a olhar mais tempo, a gente chegou a olhar, no início a Bia, ela fazia até 8 semanas. A gente olhava 1, 2, 4 e 8 semanas. Só que a gente começou a ficar complicado lá de ter tantos grupos, porque teve um momento em que a gente ainda separava o cólon proximal do cólon distal, mas separava muscular de plexo, de camada, a gente chama de camada neuromuscular, a gente separava mucosa de camada neuromuscular. Então, assim, era uma loucura de tanto grupo. Você imagina, você lembra, né? Milhares de grupos. Então, e aí a gente acabou por deixar o resultado de 8 semanas, porque também na literatura não tinha muita coisa que sustentasse esses resultados de 8 semanas. Eles eram mais perturbados, assim, dava mais trabalho para a gente. Não casava muito, tinham coisas que eram estranhas. E aí a gente pegou e focou em 1 e 2. Para falar a verdade, a gente agora está com um tempo menor. É que eu não trouxe esses resultados. Mas a Bia está com resultados de 48 horas. E que a gente está apostando em que a gente vai ver alteração no sistema nervoso entérico antes de ver a alteração motora do animal. Porque esse animal, ele faz alteração motora, ele tem alteração motora que seria equivalente ao déficit motor do paciente. Então, com 48 horas, ele ainda não tem esse déficit motor. Mas a Bia já conseguiu ver que a glia entérica tem hiperreatividade glial. Então, a gente acha que, mesmo sendo um modelo de dentro para fora, a gente conseguiu pegar uma janela que seja precedente à alteração motora, entendeu? Se for isso, a gente está feliz demais. Mas, pelos resultados, a gente está caminhando para isso. Perfeito. Ainda nessa pegada do tempo, só para a gente entender a questão do modelo, e aí essa pergunta deveria ter sido feita antes, na verdade, o modelo de vocês de Parkinson, quando vocês vão lá e fazem a injeção da 6-hidroxi, as alterações comportamentais típicas de Parkinson são observadas por até quanto tempo? Eu não vou saber te dizer exatamente o número, mas eu acho que a Ana fez 8 semanas, porque esse negócio do 8 semanas... A Ana Carolina, para quem não conhece, a Ana Carolina foi uma aluna de doutorado de uma das professoras colaboradoras, a Adriana Melibeu, e ela já fechou o doutorado dela, já deve ter uns 2 anos, e ela trabalhava com o estriado desses animais, desse modelo da doença de Parkinson. E a gente começou a fazer 8 semanas porque a Ana começou a fazer 8 semanas para parear os resultados. E ele tinha alteração motora, se eu não me engano. Agora, para ser sincera, não posso dizer que eu tenho certeza, não me lembro. Mas eu não me lembro, não me lembro mesmo, tá? Me fugiu a cabeça. A cabeça está funcionando mal. Se permanece por pelo menos 8 semanas, já é um modelo interessante para você olhar essa tua janela grande, né, no intestino. Você vai até 2, mas tem perspectiva de olhar mais. Na verdade, a gente no início tinha mais essa perspectiva, mas agora a gente está mais interessado nessa janela anterior, entendeu? Do 48 horas, por conta desse quesito da gente conseguir olhar uma alteração entérica antes de uma alteração motora. Isso para a gente seria sensacional. Sensacional, exatamente. E você pensou em olhar Conexina 43? Sim. Já pensamos em olhar muitas coisas. Conexina 43, sim, com certeza. Eu tenho, tá? Só avisando. Tá bom. Vamos fazer um projetinho junto aí. Normal e fosforilada, enfim. E aí agora, quase uma curiosidade, a gente sabe que quando a gente olha para o sistema nervoso central,
a diversidade de astrócitos ainda é um enigma, né? Ainda é um enigma. Ainda é. A gente sabe que tem a diversidade de astrócitos em cada região e tem aquela diversidade morfológica que ainda é muito grosseira, né? Onde você tem um astrócito protoplasmático e fibroso. Isso se repete no intestino? Esses dois tipos de astrócitos têm alguma correlação entre astrócito protoplasmático e fibroso? Quer dizer, aquele que está mais próximo à sinapse e aquele que está mais próximo ao corpo, enfim. Sim, tem. Tem sim. E, na verdade, é exatamente isso, assim. Existe aquele que está mais próximo à sinapse, aquele que está mais próximo ao corpo, só que ali, no caso do sistema nervoso entérico, eles setorizam muito via camada. Então, tem a glia da mucosa, a glia de dentro do gânglio, que seria aquele astrócito da sinapse. Então, é a glia dentro do gânglio. Tem a glia da camada muscular, que eles ainda não sabem muito bem sobre ela, mas parece que ela está relacionada diretamente com motilidade. E tem a glia, são essas três, a glia da mucosa, a glia do plexo e a glia da camada muscular. Mas, assim, apesar de existirem essas classificações, é tudo o mesmo marcador. É só mesmo a questão da citoarquitetura do tecido. Por isso que a biópsia, ela perde muita informação, entendeu? Porque você deslacera e você não sabe de onde veio aquela marcação. E isso é fundamental para a gente entender aquela estrutura. Aquela sua preparação em lupa é muito bonitinha, né? Que você disserta e você faz a imuno. Tá linda. Dá um trabalho gigantesco. Imagino, mas visualmente é lindo e mais informativo, talvez. Pelo menos, obviamente, do ponto de vista dessa camada. Só para deixar claro, não sei se você viu no chat, se abriu o chat, a Cleo mandou o artigo da IL-22 e glia, então, de repente, você tem o endereço para você. Obrigado, Cleo, de novo, agradecer no chat. É desse ano o paper que ela está falando. Bom, se ninguém mais tiver perguntas, eu acho que eu finalizei as minhas, né? Eu gostaria de falar uma coisinha que eu esqueci. Fala, Cleo, por favor. Ana Lúcia Tavares Gomes, eu gostaria que você transmitisse um enorme beijo muito saudoso para Paulinha, tá? Ah, pode deixar. Esse foi a Cleo da Unirio que mandou, por favor. Pode deixar, mando sim. Obrigada, meu amor. A Paulinha é uma querida. Elas são amigas de academia. Né? A Paulinha é minha mãe científica, né? Eu fiz mestrado, fiz iniciação, mestrado, doutorado com ela, minha madrinha de casamento. Então, uma ligação além da ciência. Mas pode deixar que eu passo para ela a informação. Bom, se ninguém tem mais nenhuma colocação, gostaria de agradecer a excelente palestra, Aninha. Foi muito legal de verdade. Muito legal de verdade. E é isso, né? Vamos. Agora, com isso, a gente fecha, né, nosso ciclo de palestras desse ano. Então, agora só ano que vem. Tudo indica dia 14. A gente vai seguir agora convidando os professores não do departamento, mas os professores da pós-graduação, que provavelmente a maior parte das próximas palestras vão ser professores internos da pós. Então, aguardem, vocês que estão aqui assistindo. E é isso. Oi, Carlos. Vamos aproveitar para convidar a Cleo? É verdade. Cleo, está disponível em fevereiro, Cleo? É verdade. Cleo, primeira data de fevereiro, quinta-feira, acho que é dia 4. Só deixando aqui o aviso. Alô, a conexão caiu! Gente, Não, gente, tranquilo. Se não tiver uma opção melhor, pode ser eu, sim. Nada, que isso. Nossa pesquisadora 1D da pós, que isso. Nossa, beleza pura. Beleza pura. Então, fica dia 4. Eu vou, então, convidar o Cabelo para o dia 11. Isso. Tá bom? Bom. Ana, muito obrigada. Foi linda a palestra. Obrigada a vocês pelo convite. Adorei dividir. Um abraço a todos. Abraço, gente. Bom fim de ano.